Fala cinéfilos, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar da técnica mais legal aí do cinema, a animação. Isso mesmo, é uma técnica e não um estilo ou gênero como muitos acham que é, porque dentro da própria animação existem os gêneros, tem animação de terror, de fantasia, drama, mas enfim, hoje vamos falar delas, que vem chamando a atenção nos últimos anos, principalmente por conta da estagnação do estilo de animação e também sobre o grande questionamento, 2D ou 3D, ou uma mistura das duas coisas? Bom, vamos ver no vídeo de hoje que talvez isso seja bobeira e as animações podem sim estar chegando em um novo patamar que pode ser aí um indício de mudança dentro da indústria. Então vamos ao vídeo porque tem muitas coisas pra gente falar sobre as 5 animações indicadas ao Oscar de melhor animação. Simbora! E uma das animações que está aqui concorrendo ao Oscar de melhor animação é a animação Meu Amigo Robô, que traz várias questões e faz você pensar em alguns aspectos da própria humanidade envolvendo os bichos de estimação como um todo, basicamente. Porque essa história é baseada no quadrinho de mesmo nome, que conta a história de um cachorro, o Dog, como o próprio nome dele basicamente, que por estar sozinho em uma Nova York dos anos 90, decide por comprar um robô para ser o seu companheiro. E ao passar do tempo, eles acabam ficando inseparáveis. Mas em um determinado dia, Dog precisa deixar ali o seu amigo na praia e se distanciar por alguns motivos ali que, se eu falar para vocês, vai ser spoiler, E posteriormente ele teria que voltar à praia para resgatar o seu amigo. E o que seria uma tarefa fácil acaba sendo aí um grande obstáculo. E a questão que fica é, será que Dog vai conseguir reencontrar o seu amigo e continuar essa amizade? E você só vai saber se você assistir o filme. E esse filme está aqui concorrendo nessa categoria, talvez por falta de concorrentes à altura. Mas o que eu acredito mesmo é que por conta da sua história e por conta do tema que aborda, eles optaram por colocar uma animação um pouco mais disruptiva nessa questão. Fora que essa animação é uma animação excelente, que entra naquela categoria que vocês perguntam sobre o 2D e o 3D, que é uma animação em 2D que chama muita atenção. Será que a animação é por si só a própria técnica ou a história que ela está sendo contada entra no próprio estilo de animar? Então essa é a grande questão da noite que vamos ter que aguardar para ver na premiação. Seguindo agora para Elementos, um filme polêmico aí, em 2023, por ser um filme da Pixar que muitos julgam genérico. Eu também julguei, basicamente, porque conta a história, que a gente já escutou milhares de vezes, que é uma história entre Romeu e Julieta, onde temos aí dois lados da mesma moeda que nunca deveriam se cruzar, basicamente, onde temos o elemento da água e do fogo, e esses elementos você basicamente não vê muita semelhança entre eles. Mas dentro da história aqui da Pixar, pode ser que algumas coisas eles tenham em comum. Algo, como eu já disse, a gente já viu em alguns outros filmes. Um romance entre pessoas distintas e também de classes sociais diferentes, sendo essa a grande questão, a água e o fogo mesmo, que eles não deveriam se misturar. Mas o principal elemento do filme, perdão pelo trocadilho, mas o principal elemento do filme é a animação em si, a pura animação, porque realmente os visuais, as ideias que eles colocam dentro da animação é insano, isso mesmo, é uma animação linda demais, mas entra nessa questão, será que a animação por si só compensa o fator, por exemplo, roteiro, que na minha opinião, Elementos não é nada demais, mas ainda assim é um filme de animação acima da média, mas ainda assim não é um filme nota 10 na minha opinião. Então fica essa grande questão. Se você quiser saber mais sobre essa animação e a minha opinião sobre, eu vou deixar aqui no card para vocês a nossa review, a nossa resenha sobre o filme. E esse filme você pode assistir no catálogo do Disney Plus, que já entrou lá. Elementos não se misturam.
Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. E agora, um filme que me surpreendeu bastante e talvez tenha surpreendido muita gente, que é um filme que não fez tanto barulho, né, por ser lançado na Netflix, e a Netflix não faz tão alarde assim nos lançamentos de animação. Eles lançam e é isso, tipo, tá aí no catálogo. E é um filme muito bom, na minha opinião é um filme excelente, que é o filme Nimona, que traz a história de Nimona, que seria ali uma espécie de metamorfo, mais ou menos isso, que é tido como um monstro, né, dentre a sociedade. E a história dela se cruza com um cavaleiro, né, da Terra-média ali, que tem a sua vida mudada, né, ao ser incriminado após o assassinato da rainha. Eu acho que é da rainha ou é do rei, algo assim. Se eu não me engano, é uma parada dessa aí. E ele também acaba sendo excluído, mas também está sendo procurado, assim como a Nimona. Então ela acaba, né, tentando convencer ele que eles são iguais, mas na visão dele, eles são diferentes, porque ele acabou sendo incriminado. Mas é aí que entra a pegadinha. Eles são a mesma coisa, né, basicamente, perante os olhos da sociedade e não deles. E essa questão da própria história, né, do filme, onde os caçadores, né, estão buscando capturar ou até mesmo matar a Nimona por ser esse monstro, entra no próprio julgamento se a gente precisa realmente, né, fazer isso só pela aparência de uma pessoa, né? Então tem todas essas questões e nuances dentro da própria sociedade e também dentro dessa animação, que é uma animação 2D que mescla ali alguns aspectos 3D, mas enfim, é uma animação excelente que está disponível no catálogo da Netflix e eu recomendo demais você assistir essa animação por conta dessas várias questões que envolvem aí, né, pessoas que acabam sendo excluídas, né, ou deixadas de lado pela sociedade. Yes. E agora a briga de foice começa, porque Homem-Aranha através do Aranhaverso é um dos grandes favoritos para levar essa premiação. O filme é insano, é uma das mais belas animações da história, isso mesmo, uma animação insana e que inspira aí uma nova geração de animações, que, por exemplo, eu, né, poderia colocar outro título aqui também nessa categoria, que seria o próprio filme das Tartarugas Ninja. Mas como o filme das Tartarugas faz o que o primeiro Homem-Aranha já fez, talvez a academia tenha achado mais do mesmo, mas enfim, né? Homem-Aranha através do Aranhaverso traz a história, né, e a continuação, na verdade, da história do Homem-Aranha Miles Morales, que agora vai ter que enfrentar, né, o multiverso do Aranha, basicamente, entrando em vários universos para tentar resolver a treta, né, com um vilão meio secundário nos quadrinhos, mas que aqui tem um grande holofote por conta do seu poder, que é, né, de abrir o próprio multiverso aí e ir para várias realidades. E é aí que entra a jogada do filme, que mescla, né, o roteiro com a própria animação, porque, né, quando o Miles Morales vai de universo em universo, a animação também muda, o estilo de animação, o jeito da animação. Então temos uma animação mais poluída em um universo, uma animação mais nítida no outro, uma animação meio papiro em um dos vilões, que a gente já vê no começo do filme, frames diferentes. Então um Homem-Aranha está em tipo 60 frames, o outro está em 30, o outro está a 12, né? O jeito da movimentação do personagem, como ele se comporta, a própria personalidade dele também reflete na animação, e tudo isso compõe o filme, que é um espetáculo visual por si só. Cada frame é um wallpaper, basicamente, e o filme é insano. Apenas um aspecto que, na minha opinião, ele peca, né, que muita gente até concorda comigo, que é o próprio final, porque esse filme, ele meio que não termina, ele deixa o gancho para o terceiro,
mas ele não finaliza a própria história. E por isso, né, o filme acaba perdendo alguns pontos. Mas mesmo assim não deixa, né, a desejar em nenhum momento, se equiparando ao seu antecessor. Só esse único aspecto, né, que ao meu ver ele deveria se apoiar nele mesmo. Porque uma obra, ela tem que bastar por ela mesma. E não se apoiar numa continuação, ou no caso aqui, no seu antecessor, que ele também se apoia. Então ele fica como um filme de intermediação, né, entre o primeiro e o terceiro, mas ainda assim, como obra completa, ele não se completa, ele fica dependendo dos outros. Ele começa bem, mas não finaliza bem. Por isso que eu acho que nesse aspecto ele acaba perdendo alguns pontos, o que pode ser aí um deslize que custaria, né, o prêmio da noite. Aí, eu quase esqueci de falar de novo que você consegue assistir esse filme no HBO Max, ou no caso, né, no Max, que muda esse mês agora, né? Então você já pode assistir os dois no catálogo aí da HBO. Can't stop me now. You can't run forever, kid. I can't lose one more friend. Miguel, this isn't what we talked about. You knew? I had no idea what you're doing. E agora sim, o filme que pode realmente levar o prêmio de melhor animação do ano. Eu ainda não assisti porque não lançou aqui no Brasil, que é o filme O Menino e a Garça, do estúdio Ghibli, dirigido por Hayao Miyazaki, isso mesmo. O velho que se aposentou já 3 vezes, mas não deixa de fazer filme. Basicamente é isso, né? O último filme do estúdio Ghibli não foi tão bom assim, né? Em questão de crítica e da própria bilheteria, envolvendo aí o próprio 3D. Por isso, né, gerou essa grande polêmica entre 2D e 3D. Porque a própria essência do estúdio Ghibli é entregar animações insanas. Já Aya e a Bruxa, que é o filme de 2020 que eu estou falando, ele entrega, né, um roteiro primoroso, mas a própria animação, que é uma animação 3D, na minha opinião, é uma animação ok, entendeu? Mas quando o estúdio Ghibli faz um filme 2D, que é a expertise do estúdio, eles realmente entregam algo absurdo. A gente vê todo esse DNA no trailer, pelo menos, porque eu ainda não assisti o filme, como eu disse, dentro do filme O Menino e a Garça, que conta a história de Mahito, um menino de 15 anos que acabou de perder a mãe e vai morar com sua tia. E não só isso, né, mas também acaba conhecendo, né, uma garça, que diz que ele pode rever a sua mãe, e não só isso, mas também pode resgatá-la do mundo dos mortos, basicamente. E essa garça seria aí o guia de Mahito através desse mundo, né, novo que ele está prestes a descobrir, porque os mortos, né, dentro do filme ali, dentro da proposta do filme, vivem entre a gente, mas em um outro mundo. É mais ou menos essa a pegada. Mas aí vem a grande questão: por que a garça está ajudando o Mahito? O que a gente sabe é que a garça basicamente tem a sua própria ambição e está usando o Yahito para chegar a tal objetivo. E cabe agora a gente esperar o lançamento nos cinemas, né, para conferir este filme. Esse aqui eu vou assistir nos cinemas aí, porque é um filme muito interessante, né, que traz aí todo o DNA do estúdio Ghibli, com esses estilos de animação que eles foram aprendendo, né, através do tempo, né, que eles estão aí na indústria, com cenas absurdas, misturando várias técnicas e, claro, com a direção de Miyazaki, que, meus amigos, o cara manja realmente. Então, meus amigos, dê uma chance para esse filme, que talvez ele vale muito a pena ir ao cinema. Fora que também o filme, né, é um dos grandes favoritos para ganhar a premiação, porque ele já ganhou algumas outras premiações que servem como termômetro para o Oscar, desbancando aí, né, o próprio Homem-Aranha através do Aranhaverso em outros prêmios. Então pode ser que, né, o estúdio Ghibli leve este ano. Para efeito de comparação, para quem não conhece o estúdio Ghibli, eles são considerados aí os pais, né, da animação moderna, porque eles lançaram antes, né, da Pixar ali em 85, se eu não me engano, e que inspirou muitas coisas aí na indústria da animação, sendo equiparados com a própria Pixar, que ganhou notoriedade muito rápido, né, no começo dos anos 2000 por conta das animações 3D, mas o estúdio Ghibli ainda assim batia de frente, né, com a Pixar e com a Disney, mantendo o 2D, para vocês verem que os caras são insanos. I'm looking for someone. Let's go. We must protect this world ourselves. Go back! Now!
E bom pessoal, então é isso. Esses foram os filmes indicados na categoria Melhor Animação de 2023 no Oscar, né? Na 96ª edição do Carecão Desnudo. Espero que vocês tenham gostado do jeito que a gente abordou, sobre a minha opinião sobre cada filme, né? Se eu acho que vai ganhar e o porquê. E sobre um pouquinho da própria técnica de animação de cada um, né? Que pode compor, sim, a história, fazendo essa dualidade entre animação, roteiro e levantando a questão sobre animação 2D ou 3D. E antes de fazer qualquer coisa, já abaixa a tela aí, deixa aquele likezão que ajuda demais a gente, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, principalmente do Oscar, que a gente ainda vai fazer outros vídeos sobre, né? A gente já tem o vídeo sobre a categoria principal da noite, né? Melhor filme, e também vamos ter aí a premiação como um todo, né? Quem ganhou, quem levou cada prêmio, cada categoria, lá em março, quando é anunciado aí os vencedores, beleza? Então é importante que você fique aqui no canal, então inscreva-se e ative o sininho também. E se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar ainda mais no tema, falando sobre a nova era das animações. Inclusive a gente já tem um vídeo, né, falando sobre isso, então vale muito a pena você ir lá conferir, que é este vídeo aqui. Então vou deixar aqui para vocês conferirem. Já aproveitando, já vem aqui também para conferir aí a nossa playlist do Oscar, e aqui os filmes mais esperados de 2024, que está insano. Vai lá conferir também, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!